Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, nós teremos então uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos achamos em Tua bendita presença, agradecidos pela oportunidade de estarmos realizando mais este trabalho para a honra e a glória do nome do Senhor, e nós pedimos as bênçãos, a saúde, a paz, as vitórias, que todos nós possamos estar sendo abençoados neste momento. Pai bendito, eu peço também que o Senhor nos dê a inspiração divina, tanto para falarmos como para ouvirmos. Então, os que ouvem devem estar também sob a inspiração divina, tanto quanto quem estiver falando, para que todos sejamos abençoados pela santa palavra do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém.
Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que vamos ler está em Isaías, capítulo 7. E começaremos com o versículo 1, não é? Isaías 7, versículo 1. Mas enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias aí, para nos acompanharem, se desejarem, não é? Nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente. Este programa ele é publicado pelo nosso canal do YouTube, a mensagem do sétimo anjo, diariamente. E também nós temos 3 grupos de WhatsApp, nos quais esse programa é repetido, então ele é retransmitido também para o WhatsApp. E qualquer irmão, qualquer irmã que desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, fazer o teu pedido e deixar o teu nome. Isto só será necessário se você estiver fazendo o pedido pelo comentário do vídeo no YouTube. Mas nós temos aí na descrição do vídeo o número do WhatsApp nosso, então é só você também fazer o teu contato conosco ali através do próprio WhatsApp e só deixar o nome então para nós podermos adicionar o contato e o nome desse contato, não é? Muito bom. E também lembrando que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e em Campinas. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, nós congregamos em nosso tabernáculo na rua Romênia 212, no Jardim Europa. E na cidade de Campinas, nós congregamos ali em nosso tabernáculo na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Esse bairro Geraldo Gonçalves Dias, essa rua, fica no Parque Residencial Shalom, e o Parque Shalom faz parte do bairro Boa Vista e é bem próximo ali do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira, não é? Os nossos cultos lá são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E em Santa Bárbara, então, Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E todos os nossos companheiros que estão conectados, que estão ouvindo a palavra, são convidados a estarem conosco para virem e adorarem juntamente conosco, não é? Muito bem, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, em Isaías capítulo 7, versículo 1. Vamos aqui. Sucedeu, pois, que nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Sear-Jazube sai ao encontro de Acaz, ao fim do canal do tanque superior,
no caminho do campo do lavandeiro, e dize-lhe: acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestamo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus em Sinai, pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Porém, o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Bom, agora nós vamos parar aqui, não é? Então, nós queríamos chegar mesmo até o versículo 14, não é? E nós já passamos do versículo 14 e chegamos até o versículo 17, né? Isaías 7, 17. E agora, meus amados irmãos, nós vamos ouvir uma canção para o nosso deleite espiritual, para o nosso enlevo e para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. A canção que vamos ouvir tem o título Admirando, e quem canta esta canção é José e Dulce. Então esse hino
é interpretado por José e Dulce e tem o título Admirando. Vamos ouvir então, vamos regozijar, ser abençoados e depois nós voltaremos com a leitura da mensagem, com a continuação, na verdade, não é? Da leitura da mensagem, que é Obra é Fé Expressada. Ouçamos e meditemos. Amém, amém, graças a Deus. Vamos então agora aqui para a mensagem Obra é Fé Expressada, dando continuidade no estudo da mesma a partir do parágrafo 133, porque nós já lemos até o 132, não é? Prossigamos então. Notem, o profeta Isaías disse: uma virgem conceberá. Que dizer estranho! Como poderia um homem, estando com a sua mente sã, poderia dizer aquilo? Nunca uma virgem havia concebido. Uma virgem conceberá. Então o profeta está dizendo, como poderia um homem com a mente sadia profetizar uma coisa dessas, que uma virgem conceberia, sendo que não havia nenhuma possibilidade de isto acontecer, não é? Humanamente falando, porque nunca se vira antes algo assim parecido.
mas aquilo era algo de Deus, era algo milagroso, não é? Então, nem tampouco um profeta de sã consciência natural poderia profetizar algo assim, e muito menos poderia haver pessoas que crescem naquilo, né? Quer dizer, é para que nós entendamos isto aqui, este comentário, que Deus faz as coisas incompreensíveis aos entendimentos dos homens, não é? Vamos então aqui. Agora, ele não se preocupou ao dizê-lo. Ele simplesmente o disse. Como vai fazer ela? Porém, isso não importa a ele. Seu negócio era simplesmente dizer o que Deus disse que ia fazer. Deus o revelou a ele, lhe mostrou a visão, o revelou e isto era correto. Então, o crente de verdade, o crente verdadeiro, ele crê em Deus, mesmo que a promessa de Deus, mesmo que a palavra de Deus seja um completo, um pleno absurdo, não é? Então, quando há uma enfermidade, há um câncer, há qualquer coisa, e Deus disser que é para crer, você precisa crer. Agora eu diria, ele já disse isto ou não? Ele já nos disse para crermos ou não disse? Já está dito. É promessa de Deus. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pronto. Um verdadeiro crente em Deus, ele crê sem discutir com Deus, não é? Mesmo não entendendo. O mesmo Deus que me disse que aquele menininho nasceria aquele dia, homem que não podia ter o menino, ter a menina como outras coisas, quão estranho soa quando o médico diz, não pode suceder. Pronto. Isso acontece quase que diariamente, porque o povo anda muito enfermo, não é? Acontece quase que diariamente. A gente vai ao médico e o médico bota medo em você. Ele fala, ó, isso é muito perigoso, é muito grave e nós aqui não temos o que fazer, né? Então, é o que acontece ainda até agora. Porém, quando Deus diz, vai suceder. Amém. Depende da classe de palavra em que isso cai. Recordem, o profeta parou ali e sua palavra saiu. Então foi Isaías. Eles estavam naquela confusão de uma tribo contra outra e coisas assim acontecendo, opressões e tudo, não é? Aí o Senhor Deus manda o profeta Isaías ir até Judá ali, a tribo de Judá, e dizer, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E quando esse menino nascer, em outras palavras, tudo vai se colocar em seus devidos lugares. Bom, como disse Deus em Gênesis 1, ele disse, haja luz, haja aquilo, isso, aquilo, né? Criou ao homem à sua própria imagem, os criou, a imagem de Deus, varão e fêmea, e ainda não havia nada sobre a terra. Então,
encontramos em Gênesis capítulo 2 que ele fez ao homem à sua própria imagem. Não havia nenhum homem para cultivar a terra. Depois levou a cabo o resto da criação. Eu vou fazer uma pausa aqui, não é? Quando Deus criou o homem, só para você ter uma boa lembrança, porque pode ser que eu esteja falando para muitas pessoas que já leram isso, que já ouviram isso do profeta de Deus, mas pode ser também que eu esteja falando por muitas pessoas, ou seja, para muitas pessoas que nunca tenham ouvido essa verdade. Quando Deus fez Adão, ele o fez homem e mulher. Pode ser que você nunca tenha ouvido isso, e isso pode parecer um absurdo para você, mas é como todas as coisas de Deus parecem absurdo mesmo para o homem ou para a mulher, para o ser humano que tem a sua mentalidade apenas natural. Não creiam em Deus, não tenham fé, não creiam no espiritual, não é? Então veja só isto aqui. Eu até vou voltar um pouquinho aqui, né? Ele fez ao homem a sua própria imagem, não havia nenhum homem para cultivar a terra. Então, isso a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? E depois você lê mais um pouquinho, só está escrito: homem e mulher os criou. Mas não tinha mulher nenhuma na terra ainda. E Deus tinha criado a mulher no homem, em Adão. Se você não entender, procure se aprofundar mais nesse assunto, não é? Mas acontece que ainda no capítulo 1 de Gênesis, ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. Portanto, a terra ainda não tinha dado ervas, não havia brotado ainda plantas verdes, né? Porque não havia homem para lavrar a terra. Agora você se pergunta, não precisa perguntar para mim não, porque não fui eu que escrevi a Bíblia, né? Foi Deus. Olha na Bíblia de Deus. Não, Deus criou o homem no capítulo 1, verso 26, mas no capítulo 2 você vai ler que ainda não havia homem para lavrar a terra. Então vai estudando que você vai ficar craque nas escrituras, né? Não havia nenhum homem para cultivar a terra. Depois levou a cabo o resto da criação, que era sua palavra. Ele a estava falando. E quando ele falou, disse: haja luz. Pode ser que não haja havido luz pelos 800 anos seguintes. Tomara Deus que nós, como crentes, como observadores da palavra de Deus e que cremos nela, possamos observar estas coisas para aumentar a nossa fé, não é? Porque o Senhor Deus disse: haja luz, né? Está escrito lá, e disse Deus, haja luz. O profeta de Deus está dizendo aqui, pode ser que a luz continuou a não existir, pelo menos pelos próximos 800 anos. Não é? Então você pensa, mas é assim? Como pode ser? É assim mesmo que Deus faz. Para que nós entendamos, quando você recebe uma promessa,
está falado, está dito. Você não vai se preocupar com o tempo, porque se Deus falou, Ele vai cumprir a seu tempo, não ao nosso tempo, não é? Pode ser que não houver, a luz não haja havido pelos 800 anos seguintes, que não haja aparecido a luz. Porém, Ele o disse. E porquanto Ele assim disse isto, haja uma palmeira, haja um carvalho, haja isto, aquelas sementes estavam se tornando no profundo daquela água. Isto é correto. E na estação do tempo, em seu próprio tempo, apareceu. Não pode falhar. É a palavra de Deus, simplesmente não pode falhar. Havia sido expressada. Oh, queridos, se nós aprendermos a crer em Deus, a confiar em Deus, e Ele nos mandou um profeta para nos ensinar, eu posso dizer assim, me perdoem a expressão que eu vou usar, não é? Mas Ele nos mandou um profeta para que esse profeta nos ensinasse o caminho das pedras. Perdoem essa expressão, não é? Para que esse profeta ensinasse para nós como é que nós faríamos para desfrutar daquilo que Deus disse, não é? Mas vamos mais no 137 agora. Agora, um dia, Deus falou a um homem cara a cara. Porém, nos tempos de Moisés, quando o fogo estava caindo, eles disseram que Deus, que fale Moisés, que não fale Deus. Poderíamos perecer. Então, quando Deus começou a falar ali da montanha, no Monte Horebe, não é? Então, era muito fogo, muito terror. O Deus tremendo estava ali naquele monte. E o povo ficou muito amedrontado com isso. O povo teve medo de morrer. Então o povo disse a Moisés: Moisés, não fale mais o Senhor conosco. Fale Ele contigo, e tu nos falarás. Tu retransmitirás as ordens do Senhor nosso Deus, mas nós não queremos mais que Ele fale conosco diretamente, senão nós vamos morrer, nós vamos perecer. Então Deus achou que essa ideia, esse pensamento era bom, não é? Portanto, Ele disse: não falarei assim mais. Lhes levantarei um profeta. Esse foi o sistema de Deus sempre. Então, às vezes, você, como não é profeta, eu também não sou profeta, não é? Apesar de que, no inglês, um profeta é um pregador do evangelho, mas profeta com dom de vidência e tudo, nós não somos, não é? Então, é muito bom que o Senhor Deus tenha nos enviado um profeta para nos ensinar, para nos guiar, porque o Senhor Deus fala ao profeta e o profeta fala a nós. E eu vou parando por aqui, chegamos ao parágrafo 138. E se Deus permitir, haveremos de prosseguir a partir naturalmente do próximo parágrafo
139 da mensagem Obra é Fé Expressada. E agora nós vamos orar. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua santa presença, sendo abençoados, alimentando nossas almas da Tua santa palavra, Pai. Essa mensagem que o Senhor mandou ao Teu mensageiro para nos orientar como nós deveríamos crer, como nós deveríamos viver. Pai bendito, agora eu oro em favor dos enfermos, dos aflitos, dos oprimidos, todos aqueles que creem no Senhor sejam curados agora pelo poder de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que os lares sejam libertos, os demônios se afastem dos lares, se afastem das pessoas, pelo sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos como ministros de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. E permitindo o Senhor, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação, não é? Se Deus quiser. E fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.